Shalom, shalom, gente. Boa noite. Boa noite. Creio que seja a Kildara, a primeira. Não está aparecendo o nome. Shalom, Alda, Jaqueline, Michele, Jeane, Liliane, Fernanda, Letícia. Shalom a todos. Gente, shalom, Nara. Nós vamos falar um pouco hoje. Entramos numa dinâmica ligada já, né, à questão de tribo de Naphtali, estrutura ligada a Leviatã. Eu gostaria de voltar aos nossos pensamentos, às nossas, né, nossos focos a essa questão ligada, primeiramente hoje, né, a um entendimento de sermos voltados a um quebrantamento, né? Esse quebrantamento ligado à humildade. Eu quero que você seja direcionada a essa, né, essa humildade hoje, a esse pensamento de humildade hoje, né? Shalom, shalom, Sandra. Coloquei um pouco aqui próximo, Letícia. E essa humildade aqui, né, nós podemos relacionar ao oposto, né, do orgulho, né, desse tempo agora. Essa atitude, né, que nos leva a não sermos, né, em alguns exemplos, né, soberbos, arrogantes e entre N coisas, né? Então, essa humildade, né, atrelada a essa virtude do próprio, né, alinhamento que nós estamos nos colocando, nesse tempo agora, eu quero que você entenda que nós estamos em um caminhar para o alcançar de um fruto, né? Um dos frutos mais difíceis, que é totalmente ligado, né, a esse fluir da humildade, onde nós somos encaminhados para sair, né, da esfera do orgulho, né, dessa raiz orgulhosa. A Bíblia ela apresenta, né, muitos versículos, né, essa questão de Provérbios que fala muito, né, que a humildade, né, ela precede, né, essa questão da honra, né, e a humildade totalmente alinhada com a mansidão, né? Então, há uma relação profunda, biblicamente falando, né, entre humildade e mansidão. E eu quero fazer com que você possa, nas suas intercessões, na sua vida íntima com o Eterno, voltar, né, o seu foco nesse alcançar, no clamar ao Senhor, se quebrantar ao Senhor. E aqui eu quero que você se pergunte. Shalom, shalom, Maria Rita, Mayra. Perguntar ao próprio Eterno. Perguntar ao Espírito Santo, né? Aonde, como, o que eu posso fazer para poder alcançar essa humildade? Pedir para que o Espírito Santo revele aonde você ainda não conseguiu alcançar essa humildade. E o porquê não conseguiu, né? Obter essa humildade de espírito. Shalom, Silvonete. Essa humildade faz parte do próprio caráter do Eterno. É fundamental, gente. E por isso que nós voltamos mais um ano nessa questão. Nós não podemos fazer com que você possa assim dizer, nossa, eu já alcancei, né? Já estou com tudo, frutos, tudo da tribo de
Naftali. Não é simples assim, querido e querida. É uma análise profunda, é uma virtude do próprio caráter do Eterno, de um Deus que é exaltado, majestoso, grandioso, e ele é quem se inclina para observar esse contexto aqui. É ele que se movimenta, e eu sou totalmente sincero contigo, para que você possa não esquecer desse posicionamento, em humilhar-se perante a face do Eterno. Esse mês eu quero que você, né, que está nos propósitos nosso, né, ou não, que o tempo que você tiver, dedique a si mesmo para se quebrantar ao Senhor. Para entender que nós somos falhos, limitados, para que essas fagulhas de humildade comecem a ser demonstradas. É nessa direção de humildade que nós conseguimos alcançar. Então eu quero que você tenha atitude agora, ligado totalmente a essa humildade. E é nessa humildade que nós vamos entender que Deus ele dá graça a esses humildes. Gente, o caminho da bênção do eterno está ligado com essa humildade. Por isso que não é fácil de alcançar. E aqui, essa chave da graça do eterno, porque Tiago, capítulo 4 do verso 6, né? Ele fala que o Senhor dá graça aos humildes. Olha o quanto é importante esse entendimento. E também fala que, lá em Mateus, né, capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui começa a destacar esse poder, né, que é transformador ligado à humildade. É na humildade que nós alcançamos essa vida abundante em Cristo. É quando nós entendemos que a verdadeira salvação ela se alinha pela pobreza de espírito. E aqui repetindo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Em outro ponto, Jesus faz um comparativo, né, em Lucas, sobre o publicano e um contraponto com o humilde. Quando nós vamos observar, né, as questões farisaicas, orgulhosas, alinhadas à justiça própria. E por isso que hoje eu me volto para que você entenda. Precisamos diariamente, verdadeiramente, buscar quebrantar. Já está na hora de você, em mais um mês, se quebrantar ao Senhor. Porque a benção, a verdadeira salvação, ela exige quebrantamento total do orgulho, gente. Então, desde já, quebrantamento, reconhecimento da incapacidade nossa, humana. E diante desse tempo aqui, eu quero que você comece a entender sobre a dinâmica da questão da pobreza de espírito e nos render por completo. Essa rendição
É o fato de sermos aqui nesse render crianças dependentes dele. Esse mês ele está atrelado a essa questão do orgulho. O orgulho ele impede a cruz. A humildade já pelo contrário, ela abraça, ela reconhece que só Jesus nos justifica. Eu quero que você se volte às suas intercessões para que a gente possa, nesse mês, guerrear. Eu estou falando contigo para que você possa se posicionar dessa forma, para que possa alcançar esse fruto deste mês. Um mês onde nós precisamos, neste momento agora, confessar pecados, expor, sermos verdadeiros com o Senhor. Em breve nós teremos Purim. Então, tudo aquilo que você desde já começar a fazer, em que você reconhece, né? Nós estamos aqui em alguns que estão, né, conosco nos propósitos de jejum, e é nesse propósito de jejum que nós estamos colocando, né, nossas petições, clamando ao Senhor, que às vezes muitas das coisas elas são atreladas a questões que precisam, né, dessa mudança de sorte, né, ligado ao contexto de Esther. Então, aonde há sepultura, aonde não há solução, onde são causas impossíveis, a reversão de Purim, ela precisa desde já começar a ser alinhada. Nós estamos caminhando para isso. Então, eu te convido desde já para que você possa se posicionar, se expor ao Senhor, reconhecer, Senhor, fui rebelde, Senhor, fui desobediente, mas, Senhor, hoje, como filho pródigo, eu realmente, eu entendo que a humildade é essa porta estreita para o teu reino. E eu preciso renunciar esse meu eu, dia a dia. Eu preciso abandonar a minha autossuficiência, eu preciso realmente me examinar. Será que nós, dia após dia, nos autoanalisamos a nossa conversão? Você já parou para pensar sobre a sua conversão? Já parou para pensar quem realmente você tem sido? Será que realmente nós temos nos rendido? Ou nós estamos ainda retendo controles? Ah, eu quero controlar essa situação, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu vou abrir agora 2 Coríntios capítulo 7, do verso 10. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Olha só. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, por mais que nós não venhamos entender, às vezes, nossa, Senhor, fazer isso ou aquilo é um pouco triste, mas em ti produz arrependimento. É essa a direção de oração que nós precisamos ter. Buscar essa tristeza segundo Deus. A tristeza que leva nossas vidas ao arrependimento. É quando nós reconhecemos os nossos erros,
né? Esses processos de libertação onde nós reconhecemos, nossa, quem eu sou, quem fui, e por aí vai, nós vamos começando a reconhecer, confessar, né? Pecados específicos, inveja, ira, e só a graça do Senhor para nos mudar. Mesmo que você não tenha muito tempo, mas 10 minutos com o Senhor. O dia completo eu trabalho. Na hora do almoço, 10 minutos, 15 minutinhos para reconhecer. Antes de dormir, avaliar. Nossa, essa minha ação aqui não está legal. Senhor, como eu tenho, né, traços narcisistas, muita rebelião na minha vida, muita desobediência, muito orgulho, muita soberba, muita altivez. Por que eu julgo tanto pessoas, né? Porque eu me acho, né, sempre acima de todas as pessoas. Gente, N coisas, até as pequenas, que a gente nem percebe, né? Se tornam como se fossem tradições, né? Em que nós fazemos, nem imaginamos que é errado. E a gente sempre fica se auto-justificando. Você tem culpado outras pessoas por falhas? Como é que você tem visto as questões de libertação quando trata o seu geracional? Você culpa? Você não tem misericórdia? Você não entende também que eles não tiveram esse entendimento? Está sobre você. E você vai ficar a vida toda terceirizando sobre eles a culpa ou você vai se posicionar? O Senhor colocou sobre ti. E sobre ti está o cultivar de uma cultura celestial para se tornar um embaixador em Cristo com um coração infantil. O coração infantil, ele é dependente do eterno. Já chegou a um ponto de praticar essa gratidão? Ah, que gratidão é essa? Analisar as pequenas bênçãos. O que de pequeno tem passado e você não tem agradecido ao Senhor. Tem passado despercebido. Você não tem reconhecido que tudo isso vem dele. Ah, eu estou aqui há 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ah, não percebo nada de mudança, não percebo nada na minha vida. Pequenas bênçãos que você tem rejeitado, não tem reconhecido que é o Senhor, mudando a tua vida, para alinhar você para uma vida de plenitude na salvação dele, para que você possa desfrutar uma vida de paz eterna. É necessário rendição total. Ou seja, ter um coração quebrantado e humilde. E aqui é preciso as nossas orações. Ah, eu não entendo o que é isso. Ah, eu não sei o que é isso. Pelo menos a palavra você sabe. Quebrantar e ser humilde. Ah, Senhor, me revela o que é ser alguém que se quebranta, que tem esse coração quebrantado, que tem esse coração humilde. Eu sei que você consegue pelo menos falar isso para começar. Fazer com que o Espírito Santo possa te revelar esse quebrantamento, essa humildade que vai fazer você se aproximar de Deus, que só consegue pela humildade. Eu não posso te enganar, você pode passar aqui 5, 10, 15, 30 anos. Se você não tiver um coração humilde, não se chega. Você vai entrar em desespero, você vai se tornar um religioso e não vai alcançar e vai ficar frustrado sem entender. Se você não se render,
dá problema. E problema para você. Ah, as pessoas que são orgulhosas. Ah, as pessoas que não me entendem. Ah, as pessoas que sempre que eu me achego, sempre as pessoas. Você nunca enxerga que é você o problema? Será que todas as pessoas estão erradas e você é a única pessoa certa? Será que se isso que se repete sobre você, o problema não está em você e não nas pessoas? Por você ser sempre na mesma tecla, orgulhosa, narcisista, soberba, altiva, tem afastado todo mundo de você? Ah, não, não sou eu, é as pessoas. Ah, será que realmente é? Ou será que você precisa se humilhar, entender que você tem traços, né, ou narcisistas ou orgulhosas que fazem com que pessoas se distanciem de você? Às vezes nós, né, nos tornamos tóxicos, né? A nossa boca, a nossa fala vem com veneno. A gente nem percebe. Os nossos olhos, né, desferem coisas terríveis. A nossa escrita, quando nós escrevemos, vem com ataques de feitiçaria. Não, mas a gente não percebe. Mas a gente só quer jogar, vomitar tudo. Esse é um tempo de você se analisar. Quando foi a última vez que você considerou que estava errado e foi para a pessoa e disse: Olha, errei aqui, não foi legal o que eu fiz. A gente deixou de se falar, a gente não conversa mais, a gente assim, assado, e realmente a culpa não foi sua, a culpa foi minha. Quando você agiu de maneira humilde, gente, não é que a pessoa, né, esteja, né, errada e você, né, certa, mas você vai lá e não, você reconhecer primeiramente que você errou. Quando foi que você reconheceu que você errou? Quando foi o ponto que realmente você disse: espera, eu ultrapassei aqui, não foi legal. Qual foi o último dia que você fez isso? Ou você sempre é o dono da razão? Você não erra. Isaías capítulo 57, do verso 15. Vamos abrir aí. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade. Só um minutinho que saiu aqui, tá, gente? O texto aqui saiu aqui, da frente do PC. Vamos lá, de novo. Verso 15, gente, de Isaías 57. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Gente, que interessante aqui. O próprio Eterno, né, com as suas essências, né, ou né, as suas qualidades, né, o alto sublime, o que habita a eternidade, revelando que aonde ele habita, né, um lugar puro, né, um lugar que não habita, né, impurezas, nada. E qual é essa ligação? Qual é esse ponto que faz com que, né, o humano pecador possa, né, receber, né, essas chaves, essas ligações,
é algo tão profundo em que faz com que o Eterno possa nos vivificar, habitar através do seu Espírito. Coração. Estar contrito no Senhor. Ou seja, o contrito aqui é estar quebrantado, é reconhecer, é se esmagar, é realmente reconhecer profundamente. É estar abatido de espírito e dizer: Nossa, Senhor Jesus, eu preciso alcançar essa humildade em meu espírito, para que haja essa vivificação em meu coração. O nosso coração que petrificado, né? Outrora pelo orgulho, né? Precisa desse coração de carne. Esse coração contrito, ou seja, um coração humilde. É só um coração humilde que é vivificado no Senhor. É o que Isaías 57 revela. Declara que Deus, ele habita com os contritos e humildes. E aqui eu quero que você realmente reconheça. Não tem como ele habitar em meio de orgulho, em meio de soberba, altivez. Não faz sentido. É na humildade, no quebrantamento, que barreiras serão removidas espirituais. É quando nós nos levantamos nessa intimidade com o Senhor. É quando, por mais que nós sejamos, né, pecadores, lembra Lucas 18, né? Publicanos, uma raiz não tão legal, mas humilde. E aqui é justificado. Caso contrário, um fariseu orgulhoso, o qual é rejeitado por sua autoconfiança, né? Tenha total certeza, gente. O orgulho, ele engana. Não ache que já é o bastante. Não ache que a sua intercessão, o tempo que você tem de oração, a forma que você já faz suas orações é o bastante. Parece ser estranho, mas para o homem é um pouco mais duro. Mas qual foi o último momento, né? O homem, ele precisa se quebrantar muito para que, né, venha o choro em si, né? O coração deve estar realmente muito quebrantado, né? Mas a pergunta é: quando foi o último dia? O último momento em que houve um quebrantamento profundo, em que as lágrimas desceram sobre vós. O orgulho, eu repito, ele engana. O orgulho faz com que nós venhamos crer na justiça própria. Toma muito cuidado. É na humildade que nós reconhecemos a necessidade absoluta da graça divina. E é nesse tempo agora de Naftali. É quando, eu pequei, Senhor. As lágrimas nós oramos. Quando há o sentir a presença restauradora do Eterno. Lembra de Davi? Vamos lá. Salmo 51, gente. Salmo 51. Olha só.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu, olha, reconheceu, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nossa, gente, aqui em um tribunal, estou errado. Eu sou o réu, que vier do Senhor é lucro. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me reclines o teu Espírito Santo. Aliás, desculpa, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, ou seja, um espírito generoso, gente, nobre, sabe? É mente, é caráter, é estar totalmente voluntário, é ser, né, uma oferta agradável ao Senhor. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Coração quebrantado, gente. Coração esmagado, que reconhece. Coração totalmente contrito, quebrantado realmente, exposto ao Senhor. O Senhor não irá desprezar. A humildade é a chave para essa comunhão com o Eterno, gente. Deus, ele se opõe aos soberbos. E é por isso que nós devemos buscar essa humildade. Diariamente, essa humildade. Não tenha medo de confessar suas fraquezas. Não tenha receio para com o Senhor, para admitir os seus erros. Faça um trabalho em casa. Quanto mais você agir dessa forma, o Senhor vai te guiar. Reconheça. Gente, vocês que estão, né? Eu volto aqui sempre para esses exemplos, porque às vezes nós relaxamos. Quantos de vocês tiveram oportunidade de terem, né, ministrações lá atrás ligadas ao abuso? E aí,
Às vezes não alcançamos como se deve alcançar. Não liberamos as pessoas como se deve liberar. Não temos interesse de resgatar nada, de sair das anulações da vida. E queremos que o Senhor nos guie de qualquer jeito. Que Ele nos cure de qualquer jeito, que Ele nos posicione de qualquer jeito. Mas nós não fazemos como devemos. Fazemos de qualquer jeito. Deus guia os humildes na sua justiça. Nós estamos para caminhar para essa justiça, atrelado à festa de Purim, que é dia de 2 a 4 de março já, né? Esse ano. Liliane falou aqui, ou queremos fazer do nosso jeito, sim, no nosso tempo, da nossa forma. Não gostamos de esperar no Senhor, não gostamos de processos, não gostamos de estar conhecendo as coisas nos processos. Queremos um Deus milagreiro, né? O tempo todo. Não queremos entender as coisas. Não queremos entender que o Senhor quer nos ensinar para outras pessoas e que, ao ponto, não se trata de nós só. É muito orgulho aqui. Muito orgulho. Ah, Senhor, tudo do meu geracional, tudo da minha vida, coloca num saco, apaga tudo, destrói tudo, acabou. Acabou. Tudo bem. Céu é muito orgulho. E as pessoas que o Senhor queria te ensinar para você aprender para resgatar. E aí bate nessa questão, né, Alda? Não gostamos, né? E aí queremos ser libertos, né? É complicado. Essa dinâmica não bate, né? Queremos do nosso jeito. Olha, aqui não toca, não. Aqui não toca nessa questão aqui. Aqui você pode, mas aqui você não pode. O orgulho, gente, ele cria um muro espiritual. Ele bloqueia orações, bloqueia bênçãos. E eu repito aqui mais uma vez: reserva um tempo. Nesse tempo agora de orações de quebrantamento, pedindo que o Senhor revele pecados ocultos. Que você tem mais? Que tempo você tem mais para esconder? Da minha ferida de estimação, para não dizer demônio de estimação. É, isso mesmo. Já imaginou você? Frase: tem misericórdia de mim, Senhor. Não precisa você estar, né? Ah, eu vou fazer algo realmente bonitinho, tal, tal. Não. Tenta fazer algo no seu coração. Para. Para um tempo, 10 minutos. O máximo que você faz é listar os pecados, a sujeira. Olha assim para eles e diz: olha, o negócio aqui tá feio. O negócio aqui foi feio. Fiz isso, fiz aquilo, fui assim, deixei de ser. Mas tem misericórdia de mim, Senhor.
Eu posso não ser, Senhor, eu reconheço. Eu posso não ser. Mas eu te peço, Senhor, começa a me direcionar. Eu quero ser humilde. Eu reconheço que eu tenho falhado nessa humildade. Eu tenho atrasado até a minha vida. Eu tenho bagunçado tudo. Eu mesmo, Senhor, pelas minhas atitudes orgulhosas, tenho atrasado bênçãos, tenho atrasado sonhos, tenho atrasado tudo na minha vida por atitudes orgulhosas, menosprezando os outros, humilhando os outros, lançando maldições. E às vezes no meu pensamento, Senhor, eu posso nem falar, mas o meu pensamento dá problema. Está na hora de pedir perdão. Está na hora de se posicionar para que o Espírito Santo venha nos guiar. Eu falei, né? Acho que ontem, mas nós fomos para a intercessão, nos posicionamos e, e aí não consegui finalizar, né? Eu gostaria de fazer a leitura desse texto, né? Para que a gente venha a entender de que está em Gênesis 22. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu, gente? Gênesis 22. Isso mesmo. Olha só, vamos fazer essa leitura aqui, que eu não consegui, né? Ontem, da gente falando sobre, né? Diz assim, ó. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu vou até aqui. A palavra aqui, adorado, é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Aí eu te pergunto, a adoração, o que é que tem a ver a adoração em que um pai vai levar o filho para o abate? Não faz sentido. Não, adorar para mim é eu vou cantar ao Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. A essência mais profunda da adoração ela está ligada com o sacrifício. A adoração é quando eu me coloco em sacrifício ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Eu me inclino ao Senhor. É um ponto sublime em que eu me encontro em dependência totalmente dele. Eu não controlo nada. Eu levo a lenha. Eu digo que é um momento íntimo entre eu e ele. Eu deixo os curiosos um pouquinho longe. Eu preparo tudo. Eu me levanto.
Eu ergo os meus olhos para o céu e digo: é momento íntimo hoje. E vou adorar, me sacrificar. E eu vou crer que eu irei voltar. Fé. Posso levar até fogo, até cutelo. E caminhar junto com o sacrifício, a adoração. O que é que você tem colocado no altar do Senhor como sacrifício em adoração? O que você tem feito em fé e ter dito: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha adoração para ti, o meu próprio filho. O que você tem de mais precioso? O que é de mais precioso que você. Senhor, se eu largar isso daqui, eu não sei o que vai dar da minha vida se eu sair desse controle, se isso daqui da minha vida, não sei. O que é que você precisa dizer, Senhor? Controla. Eu não suporto mais, eu não consigo mais. Eis aqui, Senhor, meu filho. Eis o fogo, eis a lenha, a minha adoração, Senhor. O meu sacrifício. A adoração é isso, gente. Não está no nosso controle. Não é um som apenas. Não é um choro apenas. Não é uma alma gritando apenas. É uma fé em que nós somos rendidos a Ele. Nós não controlamos nada. Nós reconhecemos a grandeza dele. Nós nos quebrantamos totalmente a Ele. Somos vulneráveis. Abraão subiu como vulnerável, olhando para o seu próprio filho. Se aproximando daquele lugar, é como nós agora precisamos nos aproximar da presença do Eterno. Para poder alcançar essa comunhão íntima, desfrutar da graça dele, gente. Uma graça que restaura. Por isso que eu quero que vocês possam reservar esse tempo que vocês têm, todo esse tempo agora, deste mês, que nós iremos focar nisso. Esse quebrantamento é essa humildade para poder destruir todo o jugo de orgulho de Leviatã. Apenas estamos caminhando. Não é fácil. A destruição ególatra, né? Essa raiz maligna, orgulhosa, rebelde, mentirosa, né? Egoísta, que adora, né, o próprio eu. Então nós precisamos ser submissos. 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 Totalmente a Ele. Maria Márcia, muito forte. Nossa, apóstolo, não dá para imaginar eu levar minha filha para sacrificar. Pois é. Essa é a atitude de fé. É quando não está no nosso controle. Tudo sai do nosso controle e aqui é dependência. Aqui é nível de fé.
Até por isso que Abraão se tornou, né, esse exemplo de fé. Olha só, para que a gente venha alcançar essa questão tão profunda, a gente pode observar Filipenses capítulo 2, né? Filipenses capítulo 2, verso 5, gente. Olha só, em diante, tá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, eu preciso, você precisa ter o mesmo sentimento. Então, precisamos pensar, ter uma opinião, né? Agir, refletir. Pera, o que Jesus fez? O que ele não fez? O que ele fez foi, verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Opera humildade aqui. Mansidão ao extremo aqui. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Humilhar, gente. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ó, aqui. Se rebaixou, né, em condição aqui. Ele reduziu-se para dizer que nós somos capazes também, gente. Reduziu sua posição, a sua categoria, né, a sua patente, né, a sua autoridade. Rebaixou, gente. Nós podemos colocar aqui como modéstia, né? E aqui, ó, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só para alcançar essa cruz. O caminho que nós devemos, lembra do início do texto? O mesmo sentimento, a mesma ação, a mesma caminhada, a mesma direção. Obediência, gente. Até a morte. Versículo 9. E aí vem a parte, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha o que ele ganhou, gente. Nome. Reconhecimento. Posição, autoridade, satisfação, excelência, governo, nome, identidade, reconhecimento aonde? Não existe limitação para esse reconhecimento, o qual foi selado sobre ele esse nome. Diretamente do Eterno, que está acima de todo nome. Entenda a dinâmica sobre o nome, que nós estamos trabalhando sobre essa questão do nome do próprio Eterno. O quanto é importante o nome, ou seja, também o seu nome, o que o seu nome carrega. Versículo 10. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, ó, os ambientes, nos céus, na terra, debaixo da terra, né? Submundo, inframundo, Sheol. E aqui, ó, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor é proprietário. Alguém que é a dinâmica de governo aqui, controle, autoridade, príncipe. Ou seja, Senhor é um
título de honra, né, que expressa até respeito, reverência. Nome esse título dado ao Eterno. Yeshua, gente, nesse texto, até pelo título mesmo, né, delibera o exemplo de Cristo na humilhação. É esse o caminho que nós devemos ter. Da mesma forma, quando ele fala lá no Getsemane, não seja a minha vontade, mas a tua. Gente, mais um exemplo. Não está no meu controle, Senhor, no teu. Nós falamos outro dia, né, assim, declaramos sobre Moisés também, como o homem mais manso da terra. Tornou-se humilde, né? Qual a dinâmica? Como ele conseguiu? Quebrantamento, submissão, renúncia da própria vontade, em que ele foi se alinhando totalmente ao propósito do eterno. E aqui eu te digo o seguinte: era orgulho. Qual o ponto do orgulho? O orgulho busca o controle. O orgulho busca, né, é, controlar pessoas, situações, manipular. A humildade, ela entrega o volante a Deus, totalmente a Deus. E é aqui que o Espírito Santo, ele dirige. Às vezes, né, nos sonhos, muitos de vocês sonham, né, essa questão de carro, e aí vem bicicleta, vem avião, e por aí vem. Da mesma forma, a gente vai logo e diz, ó, pera, quem tá dirigindo aí? Tudo errado, né? Quando acontece, né, quando nós estamos querendo dirigir a nossa vida, a nossa situação, tudo que é nosso. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós ficamos do lado aqui. Ele é o modelo supremo. É essa submissão, é esse quebrantamento que nós devemos buscar. É essa manifestação de obediência a autoridades. Um dos grandes exemplos, gente, dessa questão que o Senhor analisa até no simples exemplo, como você tem sido com o seu pastor. Para o Eterno, ele reconhece que o seu pastor, o seu patrão, no seu trabalho, né? Por mais que sejam errados, governos públicos são autoridades. O que você tem feito? Como você tem se posicionado? A dinâmica da honra, ela é uma linha muito fina, né? Você pode não concordar, seja com governos públicos, é, é, questões, né, privadas, religiosas. O que você não pode é entrar na desonra. Você não pode concordar com tudo, né? Você tem que ter esse entendimento e maturidade também. Pera, não, eu não concordo com a forma que está sendo, né, dirigido, né, seja a minha casa, seja o meu bairro, seja o estado, seja o município, seja o país, seja a empresa em si. Mas espera aí, eu estou aqui, eu estou submisso a essa dinâmica aqui. Eu preciso separar e entender ponto a ponto, porque senão eu
caio na desonra, sem imaginar. A Bíblia ela revela sobre isso, gente. Então, nós precisamos entender por quê, e aqui eu volto. O Eterno promete que dá graça aos humildes e capacita cada um de nós para vencer, né? Mesmo sofrendo tentações. Qual a diferença aqui, gente? Ao invés de você ficar discutindo, exemplo, questão do nosso país mesmo, ao invés de você ficar discutindo, entrando na frequência, qual o nosso papel? Orar. Orar. Orar e nos alinhar para que o Eterno, Ele é quem vai justificar, seja o que está acontecendo no nosso país, nosso estado, nosso município, não é o nosso braço. Porque, caso contrário, nós entramos na mesma frequência, na mesma dinâmica. E aqui eu dou esse exemplo para todas as questões. Porque a submissão, ela derrota o orgulho. Qual frequência vocês acham que está se locomovendo há um tempão e às vezes nós caímos? Seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo. Qual raiz de rebelião? Qual raiz de desobediência? Qual raiz de injustiça? Ao invés de nós ficarmos gritando terrenamente, precisamos céu. Assim que se locomove ao céu, é puxado na terra, em que o Eterno é esse juiz. É ele quem delibera. E não aqui para que altere no céu. Aqui é o contrário, gente. Porque nós não lutamos com pessoas, governos, estruturas aqui. Esses governos e estruturas, eles são, né, marionetes do que se move no espiritual. Quando nós, como igreja, entendermos isso, nós iremos romper estruturas espirituais. É o que a igreja hoje precisava se levantar. Precisa se levantar. Né? Os enlatados aí, né? A galera que está todo aí nas latas de ervilha, nas latas de leite e por aí vai. Só vejo as famílias em lata de leite, em lata de enlatado, nas ervilha, nos milho verde. O orgulho de estar enlatado agora. Foi a modinha agora. Entende, gente? Coisas que a gente deve se mover diferente. Porque sem esse entendimento ficamos enfraquecidos, vulneráveis diante das ciladas do inimigo. Porque nós entramos na mesma frequência. Por isso que hoje eu me volto a que você entenda que nós precisamos orar diariamente, submetendo essas áreas rebeldes, né, como né, coisas tão terríveis que nós fazemos que não percebemos. Até uma teimosia nossa, até uma resistência, até uma simples resistência a regras de trabalho, gente. Até você, exemplo, eu pedi para me libertar. Eu estou resistente? O que é isso? Eu não consigo fazer? O que é isso?
Identifica as atitudes que você quer controlar, que você quer insistir em ter razão. Pede graça ao Senhor e misericórdia para Ele te mudar. Para voltarmos a praticar essa obediência em pequenas coisas, até em cumprir horários, né, em empresa, seja onde for, ou fazer tarefas sem reclamar. Gente, coisas pequenas revelam orgulho, revelam rebeldia. Eu estou me voltando a vocês com coisas pequenas, porque isso faz com que nós venhamos, perceber e ir fechando essas janelinhas, né, essas portas, essas brechinhas, e clamando para que o Senhor coloque, né, e nos atrele, nos alinhe a esse coração manso, como de Moisés, como de Yeshua, que é crescer em submissão. Cuidado com a desobediência. E aqui nós precisamos voltar. Cultivando gratidão. Aonde? Autoridades. Senhor, não tá legal esse país, mas eu sou grato pela autoridade. Sou grato. Em meio a esse caos, tem alguma coisa aí para acontecer boa. Em meio ao que está acontecendo, não vai acontecer. Pode estar um reboliço. Alguma coisa vai acontecer. Uma reviravolta vai acontecer. Está em tuas mãos, Senhor. Não está nas minhas mãos. O que eu quero realmente, Senhor, é resistir ao pecado. Estar alinhado, cheio da graça divina, que é ela que flui, né, com os humildes. Gente, é essa dinâmica que nós precisamos ter. Amém? Vamos louvar, gente, um pouquinho, no que está pronto para a gente cantar. Todo mundo já deu para entender? Eita glória! No louvor, Liliane. Vamos lá, vamos cantar um pouquinho, né? Glória. Não era Pai Nosso? Eita glória, gente. Eu vou gravar essa nossa cantoria. No final a gente fecha, faz uma oração. Santo é o seu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer
na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Eita glória! Ó o Davizinho. No céu, santo é o seu nome, seu reino, cantamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixe o céu descer na terra como és no céu. Deixe o céu descer. Pai, nesse momento agora eu olho, Senhor Jesus, para que diante deste olhar, Senhor, diante deste voltar em que nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor Jesus, os nossos olhos são voltados a Ti. A nossa vida, Pai, é direcionada a Ti, Senhor Jesus. A nossa vida é posicionada a Ti para reconhecer que nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar na Tua presença, Senhor Jesus. E nesse momento agora, Pai, eu me posiciono diante da Tua presença, diante, Senhor Jesus, da Tua misericórdia, para unicamente, Pai, declarar que nós precisamos nos humilhar, nós precisamos, Pai, nos posicionar diante de Ti, Senhor. Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas, nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós estamos, Senhor Jesus, ainda falhando, Senhor Deus. Ó, Senhor, nos coloca, Pai, em um caminho em que nós venhamos reconhecer todo o orgulho, toda a soberba, toda a inveja, toda palavra, Senhor, dirigida, Pai, que faz com que machuque outras pessoas, todas as escritas, Senhor, que às vezes nós escrevemos e vem, Pai, com ataques. Ah, Senhor Deus, eu te peço agora, diante dos olhares, Senhor Jesus, que são voltados com ira, com raiva, com fúria, que são alinhados, Pai, com ainda para esses ataques orgulhosos. Ó, Senhor Jesus, nos afaste, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, que o nosso coração venha a ser voltado à Tua presença, que o nosso coração seja direcionado, Pai, Senhor, ao Teu amor, Senhor, para que o nosso coração seja, Pai, alinhado, Pai, para que neste momento agora ele possa se render à Tua presença, para que seja, Pai, ele selado, Pai, diante de Ti, Senhor Jesus, unicamente, Pai. Eu te peço agora, Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que seja esse mês, Pai, voltado, que nós venhamos nos humilhar na Tua presença, venhamos nos quebrantar, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nos conduz para esse caminho, Pai, para que nós venhamos, Pai, ser saciados, Pai, com o fruto, Pai, deste mês, Senhor Deus. Eu te peço humildemente, Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos, Pai, ser direcionados, Senhor Jesus, para que não haja roubo, Senhor Deus, para que não haja percas, e nos perdoe, Senhor Jesus, pelo todo o orgulho, pelas falhas que nós temos ainda. Nos perdoe, Senhor Jesus, porque nós, às vezes, praticamos coisas erradas, agimos de forma errada. Senhor Deus, eu te peço agora, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor.
Eu ter sido tão, tão bom pra mim. Não sei nada, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, pois assim se entregou. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, pois assim se entregou. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória! Que o Senhor abençoe tua vida, que seja esse um dia em que venhamos reconhecer e venhamos buscar essa humildade. Nós venhamos ser direcionados. E esse mês nós iremos nos voltar diariamente para que venhamos reconhecer em nome de Jesus. Shalom, shalom. Boa noite.